Vou falar um pouquinho sobre o batismo no Espírito Santo. Eu sei que alguns de vocês estão chegando na igreja, e aí vem de outras denominações. E é importante eu falar um pouquinho disso, tá bom? Para vocês entenderem naquilo que a gente crê. Por exemplo, a gente ouve falar assim, você vai em algumas denominações, eu não vou ficar aqui citando nomes, tá? Mas vocês devem já ter o conhecimento, que eles creem no batismo no Espírito Santo como uma segunda bênção. Então, para eles, é tipo assim, eu aceitei Jesus, o Espírito Santo veio morar em mim, mas num determinado outro momento da história da minha vida, o Espírito vem e me toma com poder. Eles chamam isso de batismo no Espírito. Para eles, isso é a segunda bênção. Mas a Bíblia não ensina, na verdade, dessa forma. Por quê? O Espírito Santo, ele é uma pessoa. A Bíblia fala que é a terceira pessoa da Trindade. Então, quando você aceita Jesus, Jesus fala que o Espírito vem e habita em nós, e nós somos selados, né, na linguagem de Paulo, com o Espírito. Então, quando você é selado, quando você aceitou Jesus, o Espírito veio habitar, ele já veio habitar em você, com poder e tudo. Você acha que o Espírito Santo tira o poder dele? Aí vem, né, fraquinho, né, sem poder lá, tal, aí vem morar em você, aí um dia ele resolve falar, agora traz meu poder. Então, existe umas teologia que elas não têm lógica, né? Então você, não, você divide o Espírito Santo numa coisa assim, uma hora com poder, outra hora sem poder, aí na hora que o poder vinha, então aí foi a foi. Não, então o batismo, nós cremos no batismo no Espírito Santo, só que ele acontece quando você aceita Jesus. Uma vez que o Espírito já veio e habitou, você já recebeu o batismo no Espírito, ele já está em você. E o Espírito é o Espírito de Deus, né? Então ele já é poderoso, né? Ele não vai vir depois da segunda onda, né? Não, ele já está em você. Agora, o ser cheio do Espírito, né? Deixar que o Espírito, vamos dizer assim, eu vou usar essa palavra, tá? Ela não é plenamente talvez correta, mas deixar que o Espírito se apodere de você. Então, o que acontece? Na medida que você busca viver mais a palavra de Deus, você se esvazia mais de si mesmo, mais o Espírito vai podendo, né, te usar e se manifestar através da sua vida. Então, não é que você recebeu uma segunda bênção, é que você está permitindo que o Espírito de Deus possa cada vez mais ser abundante, vamos dizer assim, sobre você. E o que vai acontecer? Isso vai se manifestar no poder, você vai orar por alguém, ela pode ser curada, você vai... Por quê? Porque você está permitindo que o Espírito faça isso. Então, quanto mais você se esvazia de si, é isso que Jesus fala lá na cruz, que a gente precisa se negar, né, para que a vida... Então, quanto mais o Espírito vai fazer. Isso não significa uma segunda bênção. Então, para algumas teologias, né, vamos dizer assim, mais pentecostais, eles entendem isso como uma segunda bênção. Na verdade, a gente entende isso como ser cheio do Espírito. Então, Paulo mesmo fala, né, enchei-vos do Espírito. Assim Paulo fala, se você já ler lá em Efésios, né, 5, enchei-vos do Espírito, tá? Não de vinho, né? Enchei-vos do Espírito. Então, esse é o ser cheio do Espírito. Na medida que eu me esvazio, o próprio Espírito começa a se desenvolver, vamos dizer assim, e vai me usando, né? Então, eu vou se tornando mais cheio da presença do Espírito, tá? Na medida que eu me mortifico, o Espírito se torna mais vivo em mim, tá bom? Então, a gente crê no batismo do Espírito Santo como um ato único, tá? Acontece quando você aceita Jesus. E você pode, sim, vir a viver essas manifestações do Espírito, na medida que você deixa eles se manifestarem em você, na medida que você deixa que o Espírito te encha, né, com a sua vida, com o seu poder, com a sua graça, esvaziando-se a si mesmo, tá bom? Então, de forma simples, é isso. Vamos lá. Aí nós vamos falar um pouquinho dos dons, tá bom? Bom, na Igreja Batista, nós cremos nos dons de língua, dom de interpretação, profecia, nós cremos em todos os dons na Bíblia, tá? Nós cremos no dom de língua, interpretação, profecia, dom da fé, dom de cura, operações de milagre, tudo que está ali, nós cremos. Ah, mas os nossos cultos, nós não damos margem, por exemplo, às manifestações de língua, interpretais. Não, nós não damos em nossos cultos. Nós cremos nos dons. Então, veja bem, nós não somos contra os dons. Se você tem, por exemplo, o dom de língua, você está chegando à igreja, você... Amém! A Bíblia fala assim que a gente deve orar em língua, né, que é um dom que edifica a si mesmo. A Bíblia fala isso. Mas lá em 1 Coríntios 14, tá bom? Depois vocês podem ler em casa, eu só vou aqui comentar rapidinho. Em 1 Coríntios 14, Paulo, apóstolo, falando sobre essa questão, e ele está falando do culto, ele não está falando do individual.
Por isso que eu estou dizendo para vocês, você fala em língua, pode orar no seu quarto, na sua casa, tá? Mas quando a gente está lá na igreja, como culto na igreja, Paulo fala assim, olha, em 1 Coríntios 14, depois vocês veem, tá? Ele fala assim, se orarem em línguas, ele fala que seja 1, 2 ou 3 no máximo, olha só, tá? 1, 2 ou 3 no máximo. Aí você vai nessas igrejas, todo mundo está lá orando em língua, então está fora da orientação bíblica. Então fala assim, seja 1, 2 ou 3. E aí, não só 1, 2, 3, mas como sucessivamente, Paulo fala. Então o que ele está dizendo? Que um ora, os outros todos se calam. Depois, se o outro orar, ele ora e todo mundo calado. O terceiro ora e todo mundo calado. Ora sucessivo, não é orar junto, igual você vai lá, você tá todo mundo, né? Aquela coisa junto, você não sabe o que está acontecendo lá, né? Não, um ora, depois o segundo ora, o terceiro, entendeu? Aí ele diz assim, agora, se não interpretar, fica calado também. Então, o que isso acontece? Por exemplo, então vamos dizer que eu oro em línguas. Aí eu vou lá e subo lá no púlpito e eu oro em línguas. Aí toda a igreja tem que ficar quieto. E o que Paulo está dizendo é que eu preciso interpretar o que eu falei. Então ele está dizendo assim, se eu não interpreto o que eu estou falando em línguas, é para mim ficar calado. É isso que ele está dizendo. Então, o que a gente faz na igreja? Então a gente já adota o princípio de Paulo, que é a orientação bíblica. Não fala. Porque as pessoas vão ficar falando e não vão interpretar. Não fale, não fale. Paulo falou. Se alguém, por exemplo, acontecer na igreja, eu vou esperar a pessoa, lá para toda igreja silenciar, eu vou pedir para ela interpretar. Ah, eu não sei interpretar, pastor. Então você não está obedecendo a Bíblia, porque a Bíblia fala para você ficar calado. Então, ore, 1, 2 ou 3 no máximo, sucessivamente, quer dizer, não é ao mesmo tempo. É isso que Paulo está dizendo. Interpreta. Se não interpretar, ele fala que é para ficar calado. E aí Paulo orienta e diz o seguinte, é melhor que você fale numa língua que todos entendam, então no nosso caso aqui, Brasil, português, né? É melhor que você fale o português para que todos entendam o que você está falando. Por quê? Porque a igreja se reuniu para edificar a todos. Então, se eu ficar falando em línguas lá no púlpito, eu não estou edificando as pessoas, eu estou me edificando. É isso que a Bíblia fala. Aí eu estou fazendo um culto egoísta. Por quê? Porque eu estou me edificando, os outros estão lá assistindo eu me edificar. A Bíblia não dá margem a isso, entendeu? Então, nós não oramos em línguas lá na igreja. Nós não oramos em línguas. Nós damos a liberdade para que os irmãos orem em casa, tudo, à vontade. Mas lá no culto a gente não faz. A gente segue a palavra do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Tá? Cremos. Eu falei, não tem problema. Ah, dom de profecia. Mesma coisa. Nós não temos esse hábito de dar esses espaços. Por quê? Porque qualquer profecia, ela precisa, acho que antes de qualquer coisa, ser avaliada. Então, faz de conta, tá? Vamos pegar assim, a Stephanie está aqui, né? Junto com o Rubinho. A Stephanie vai lá, pastor, eu tive uma palavra profética. Ela vem contar para mim, eu vou avaliar isso aí, se eu devo levar para a igreja. Por quê? Porque as pessoas podem levantar e falar qualquer coisa lá que não vai edificar, vai gerar mais, né, problema. Então, vem falar com o pastor da igreja. Porque o pastor da igreja é aquele que é responsável por todo o rebanho, é aquele responsável para... Então, aí eu vou falar, olha, a Stephanie trouxe uma palavra, eu creio que é de Deus para a igreja, aí explicar e tal. Não é, morre ali mesmo, né? Entre nós, oramos, fica quieto, pronto, né? Enfim, então a gente trata dessa forma, tá? Mas nós, como eu disse, nós cremos, tá bom?